Então, hoje a gente vai estudar a cultura do alface, né? O cultivo da alface. É a nossa 12ª semana. Semana que vem a gente encerra o conteúdo da segunda viagem, na outra semana a prova. Tem algumas atividades pós-aula e pré-aula que ainda não foram postadas, mas que vão ser postadas esse final de semana, no feriado, né? Amanhã eu vou trabalhar atualizando o aba, essas atividades que ainda não estejam lá, e vão ficar disponíveis, essas que ainda não coloquei, vão ficar disponíveis para vocês até o dia 15, que é a data limite das provas, né? Então, vou postar a atividade da semana passada, eu acho que ficou faltando, e dessa semana que vem a gente encerra o conteúdo, e na outra semana de provas. Bem, cultura da alface. A gente, dentro da produção de hortaliças, a gente sempre fala que existem algumas hortaliças que são mais difundidas, né, que são mais produzidas, que têm um consumo maior. E a alface, né, ela é uma dessas hortaliças que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que consomem, né? A população, a parcela da população que consome hortaliças, né, e em especial a alface, ela é muito grande. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas que consomem, uma quantidade de pessoas que produzem muito, muito grande, e a gente, às vezes, vai esbarrar naquela questão que eu sempre digo para vocês, da produção. Então, nem sempre a gente vai ter uma produção contabilizada, né? Então, se eu chegar e falar para vocês, eu tenho um produtor de alface que produz 2 toneladas de alface por mês, por hectare. Nem sempre essa informação, 2 toneladas, ela vai ser importante. Primeiro porque a comercialização ela é realizada de forma por unidade, né? A cabeça de alface que é comercializada. Então, o peso dela não é tão importante, né? Então, na maioria das vezes, o consumidor vai comprar ela por unidade. Ou ainda, em vez de ser uma unidade, a gente vê hoje o pessoal vendendo alface do palito, né? Então, você tem lá 2 cabeças de alface, e aí isso aqui é uma unidade. Diferente se você for numa horta, diferente se você for numa feira, né? Até nas feiras aqui em Goiânia a gente vê isso. Mas, normalmente, em alguns supermercados, a gente vê 2 ou 3 cabeças de alface para ser uma só, no sentido de comercialização. Então, o peso nem sempre é importante. Embora existam alguns trabalhos na literatura que levem em consideração a quantidade produzida, né? Então, nem sempre vai ser o nosso foco, né? Então, é mais importante a gente saber quantas cabeças estão sendo produzidas e o valor comercial de cada unidade, ou de cada conjunto, né? 2 ou 3 cabeças para formar uma unidade comercial, do que realmente o peso. Então, algumas hortaliças têm essa característica importante. Então, a alface ela tem uma diversidade de cores, de formatos, de tamanhos, que a gente vai ver hoje na aula, e isso está muito relacionado com uma característica importantíssima que eu sempre falo, que é o perfil do consumidor. Então, lá na aula do 10º período, o pessoal da matriz, o pessoal do 9º, né, semestre que vem, o pessoal que está no 8º também vai fazer no semestre que vem, tanto o 8º quanto o 9º período vão fazer a disciplina de agricultura orgânica, o perfil do consumidor. Então, qual que é o perfil do consumidor? E isso aqui está muito relacionado com a região de produção. Diferente de outras hortaliças, o alface ela tem a região do produtor. Diferente de outras hortaliças, o alface ele é comercializado em regiões muito próximas à região do produtor. Então, o produtor produz e comercializa próximo, né? Então, o produtor está ali que a gente chama de cinturão verde. Então, o cinturão verde ele produz principalmente hortaliças folhosas para fornecer para os grandes centros, né? Então, a gente lembra que as hortaliças elas podem ser hortaliças folhosas, elas podem ser hortaliças fruto ou frutosas, tubérculos, raízes. Então, existe uma diversidade muito grande de tipos de hortaliças. As hortaliças folhosas, na maioria das vezes, elas vão ser produzidas nesse cinturão verde, que são regiões próximas aos grandes centros comerciais,
para que haja um escoamento rápido dessa produção. Por que isso? A vida pós-colheita dela, né, quem está fazendo a pós-colheita, que é a professora Yuri, a vida pós-colheita dessa disciplina, dessa cultura, ela é muito curta. Então, a gente tem uma vida pós-colheita logo após a colheita e comercialização muito curta. Então, não dá para levar a longas distâncias. Não dá para eu produzir alface em Goianésia e querer vender essa alface lá em Brasília. Então, além de ter uma distância física, né, eu vou chegar lá, uma distância de tempo, eu vou chegar lá com qualidade inferior às hortaliças produzidas lá mesmo. Então, a qualidade ela não vai ser mantida. Então, normalmente, a produção de hortaliças folhosas acontece no âmbito da regionalidade, bem próximo à região de comercialização. E isso são os cinturões verdes que nós temos. Bem, então aqui eu tenho algumas imagens de alface, né, de lavoura de alface, aqui uma área de alface. Não é tão comum a gente ver essa imagem foi tirada de um site esse cultivo foi feito justamente para tirar essa foto, não foi uma produção. A gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas, 14 linhas de alface, e isso é mais complicado. Nas condições brasileiras, é mais complicado a gente ter esse tipo de cultivo, justamente porque dificulta a colheita manual. Coloquei para vocês no álbum um vídeo, né, que mostra a colheita mecanizada de alface. Então, na mecanizada, em outras regiões, a gente pode ter comumente esse tipo de produção. Produção que a gente não leva em consideração os canteiros, né, uma área total que é produzida, não há levantamento de canteiro. No Brasil, a maior parte vai ser em canteiros, porque eu vou mostrar imagens mais regionais aqui para vocês verem. Bem, o alface ela é da família Asteraceae, é uma das mais importantes culturas, e ela tem origem em regiões de clima temperado. Então, é uma planta de origem de clima temperado, da família das Asteraceae, e é uma das mais comumente consumidas, né? Então, seja no Brasil ou no mundo, a gente vê um alto consumo de alface. Alguns locais consomem de forma um pouco diferente, né? No Brasil, a gente comumente consome de forma in natura nas saladas, né? Ou em sanduíches, e é a forma mais comum. Em outras regiões, eles vão trabalhar ela de uma forma um pouco diferente, né? Utilizando para poder produzir produtos tipo charuto, né? O pessoal usa para fazer charuto em algumas regiões, mas normalmente esses charutos são feitos com folhas de brássicas, repolho, né? Então, em alguns casos, a gente vai ver essa possibilidade. Foi batizada com o nome Lactuca sativa, então lembrando, o nome científico é familiar Asteraceae, o nome científico é Lactuca sativa, e o Hélio de Linneu, né? Foi o Linneu quem nomeou essa planta. E Lactuca, então, é o gênero, e sativa é o epíteto específico. Então, esse sativa, pessoal, quer dizer cultivada. Então, a sativa é uma planta cultivada. Então, é a espécie Lactuca que pode ser cultivada. É o nome científico da alface. Parte botânica, né? Só relembrando rapidamente, é uma planta herbácea, ela tem folhas bem mais macias do que plantas semi-herbáceas e plantas que não têm essa característica de folhas, né? Que tem mais galhos, que tem mais, igual, por exemplo, a folha das plantas de tomate, que é uma raiz que a gente chama de raiz aprumada, pouco desenvolvida e pouco também ramificada, segundo o modo de produção e tipo de solo. São plantas que não se desenvolvem tanto em termos de profundidade, são plantas que as raízes exploram no máximo 35, 40 centímetros de solo, então isso influencia no preparo, isso influencia na adubação, né, naquela profundidade, e características que dão, morfológicas, botânicas, que dão características às variedades que nós temos. Então, as folhas elas podem ser lisas. Então, no sábado, quem participou da aula, a gente estava conversando, acho que eu estava conversando com a Estela, com a Bianca, sobre os tipos de alface, né? E aí uma falava, eu prefiro essa, a outra prefiro a outra, eu prefiro a que vem no sanduíche, qual que é. E essas características de diferenças, a gente vai ver que existem no Brasil, sendo comercializadas principalmente 4 tipos, são as mais comuns, né?
Eu vou falar aqui as mais comuns, né? E aí vocês vão falar, vi a professora Anderli hoje falando que já está produzindo 4 que são totalmente diferentes dessas. Então, esses são os 4 tipos mais comuns. E as que ela também tem produzido, as outras também entram com essas características aqui. Então, as folhas elas podem ser arredondadas, elas podem ser lanceoladas, elas podem ser espatuladas, né? Uma folha mais assim, com bordos recortados ou não. Então, a folha ela pode ser recortada ou não recortada, que a gente chama de repicada. Em alguns lugares você chega para comprar alface, o cara pergunta, você quer alface repicada? A repicada é essa folha, né? Com essa nervura, essa borda, né? Da folha nesse formato. Então, a gente tem de borda íntegra e borda repicada, ou também chamada de recortadas. Existem cultivares que podem ser, normalmente são verde claras, outros verde escuro, dependendo da variedade, e existem cultivares avermelhadas ou arroxeadas pela presença de antocianina. Professor, eu estudei lá na fertilidade que a antocianina ela acumula quando tem deficiência de fósforo. Sim, a antocianina se acumula com deficiência de fósforo. Algumas plantas produzem antocianina naturalmente, mesmo que não haja deficiência de fósforo. É o caso das alfaces roxas, né? O repolho roxo. Ela tem essa produção dessa molécula, né, que vai ser armazenada nas folhas. E ela produz em grande escala, então não é só as folhas velhas que ficam com essa cor. E não é deficiência, é característica normal dela. E podem ou não formar cabeça. Ela vai formar uma roseta de folhas, né? Então, depois essas folhas podem ou não formar uma cabeça de folha, uma cabeça, né, compacta. Não é tão compacta como a do repolho, por exemplo. Então, se a gente pegar aqui as características, a gente pode selecionar essas plantas em 4 tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de alface da borda lisa. Então, existem 2 alfaces lisas e 2 alfaces crespas, ou repicadas. Então, existem 2 lisas e 2 crespas. Existe a lisa solta, que é aquela que não forma cabeça. Existe a lisa repolhuda, né, ou de cabeça. Então, o nome repolhuda é característica. A crespa solta e a crespa de cabeça, ou repolhuda, né, de cabeça. Isso é a característica botânica da planta, característica morfológica que vai dar o tipo de alface. A gente vai ter alface lisa solta, lisa repolhuda, crespa solta, crespa de cabeça, crespa repolhuda. Essa aqui é a alface americana. Então, existem diferentes características na produção, morfologicamente falando, que vai dar o tipo comercial. Professor, e aí a gente vê que existe uma alface que chama mimosa, a professora Anderli posta de vez em quando, é uma alface que tem esse tipo de característica aqui, ela tem muita reentrância. Sim, ela é uma alface crespa, solta, né? Só que as folhas dela não são folhas arredondadas, como a maioria que a gente tem. A gente vai ter uma folha mais, um pouco mais, que a gente pode considerar como espatulada ou lanceolada. Essa caracterização de folha, a gente leva em consideração, mesmo que essa folha tenha essas reentradas, a gente leva em consideração a borda dela. Então, ela seria uma folha nesse formato, ela não é uma folha arredondada. Ela é uma folha espatulada, ou é uma folha lanceolada, né, como é o caso da folha um pouco mais aguda, né? Então, isso aqui, mesmo que ela tenha essas reentradas, a gente leva em consideração a borda externa dela aqui, como se não tivesse, para poder classificar. Então, ela é uma face crespa de folhas soltas, né? Essas alfaces que estão sendo comercializadas têm ganhado mercado no Brasil, né? Principalmente aqui na região centro-oeste. É uma planta de clima temperado, como eu falei para vocês, da região do sul da Europa e da Ásia Ocidental. E existem trabalhos na literatura que retratam a produção de alface, o consumo, 4.500 anos antes de Cristo. Então, cerca de 6.500 anos atrás, já havia a produção, né, o consumo de alface. Não comercialmente, como a gente tem hoje, mas já existem trabalhos que mostram que essa planta ela tem origem muito mais antiga do que a gente imaginava no início das pesquisas com hortaliças. Ela foi trazida pelos portugueses para o Brasil no século XVI, e aí foi introduzida na dieta
demorou um pouco para ser introduzida, porque as regiões em que o Brasil foi explorado no início, principalmente nessa época, Brasil pré-colonial, a gente tinha o Brasil sendo explorado principalmente aqui, né, na região Nordeste. Então, as variedades que eram produzidas aqui, que eram trazidas, elas eram de clima frio da Europa. Então, elas não se adaptavam tão bem aqui na região de Salvador, na região das províncias aqui, Pernambuco, né? E depois, quando houveram o avanço para o interior, a interiorização do Brasil, e a gente foi encontrando, os produtores lá foram encontrando regiões que podiam ser produzidas. E aí, com o tempo, foram melhorando, foram fazendo cruzamentos, até hoje ser facilmente produzido em grande parte do país. É lógico que temperaturas muito altas vão prejudicar a produção, assim como regiões que têm geada também é um problema. Apresenta baixo teor de calorias, é muito utilizada em forma de saladas in natura e consumida em todas as classes sociais. Então, ela é muito consumida justamente por conta do valor é mais barato, né, para o consumo dessas populações. Ela é considerada uma boa fonte de vitaminas e sais minerais e tem vitamina A, um pouquinho de vitamina A, vitamina B1, B2, vitamina C, cálcio e ferro, né? Como eu disse para vocês, alguns dados são um pouco antigos e justamente porque não há um acompanhamento da produção de hortaliças. No site da Embrapa, né, a Embrapa Hortaliças, existem 66.301 produtores rurais que produzem alface comercialmente. Só que eu tenho certeza que esse número ele pode ser multiplicado talvez por 10 aqui ou mais. Porque a gente tem, são propriedades, a gente tem uma infinidade de produtores que não existe nenhum tipo de assistência. Você pegar aqui em Goianésia, a quantidade de produtores que tem, só dentro da cidade, é muito alto, não tem assistência, a Embrapa nem sabe, nem sonha, né? Então, a gente não consegue saber quantos produtores existem. Se a gente fizer um trabalho sistemático aqui, a gente vai encontrar, só aqui perto, a gente tem uma horta aqui na Rua 12, então, na Rua 12, entre a 3 e a 5, a gente tem uma horta. A gente tem uma horta ali no setor aeroporto, ali perto do aeroporto. A gente tem a horta perto da UPA, duas hortas perto da UPA, uma grande em frente, uma ao lado daquela academia. Vindo para cá, a gente pega essa Rua 3 aqui na Faculdade Negrinho Carrilho. Tem uma outra, eu acho que é entre a Zé Carrilho, né, e a 28, e a 26. A gente tem, saindo aqui para Ceres, né, 5 quilômetros aqui, a gente tem duas hortas, a 5 quilômetros de Goianésia aqui no sentido Ceres. Não são muitas, eu estou pegando só da contorno para cá, né? Nem Goianésia mais, alguns dizem. Então, são muitas hortas. A gente pega lá para o centro, a gente tem horta na 8, ali perto do Varandas, na 8 com a 29, com a 31. A gente tem uma outra horta na 8, entre a 31 e a Goiás. A gente vai andando mais, a gente tem uma outra horta na 31, entre a 8 e a 10. Então, só ali no setor sul, a gente tem mais algumas outras hortas. Então, em Goianésia, a gente tem muito produtor produzindo. A maioria é hortaliça, a maioria é alface. Então, a gente tem muitos produtores que não estão contabilizados aqui, né? Inclusive, o pessoal que vai fazer TCC semestre que vem, o pessoal que está em oitavo, é uma possibilidade, é um trabalho, não é simples, um trabalho de levantamento dos produtores. Você pode pensar em fazer um acompanhamento, né, quem tiver disponibilidade, a maioria dos produtores vai começar a produzir agora. Aumenta demais a quantidade de horta aqui em Goianésia agora, porque para de chover, né, as hortas normalmente são na época da seca. E você faz um acompanhamento aí durante um tempo desse produtor, né? Talvez, para quem está no oitavo, vai ficar um pouco apertado de fazer. Mas quem não vai formar por enquanto, dá para pensar, de abril de 2021 a março, até dá para quem vai formar no ano que vem, de 2022, quem está no nono aí, no oitavo. E avaliar a quantidade de produtores que tem em abril. Em maio, vai em todas as propriedades de novo e ver o que mudou. Aumentou a produção? Aqui, por exemplo, em abril, quantos produtores, o que produzia e o que produzia, por exemplo. Então, eu vou ter aqui 30 produtores produzindo quase as mesmas coisas. Em maio, eu posso ter 32 produtores produzindo. Em junho,
35. E aí vai passando o tempo, às vezes você vai chegar lá e não vai encontrar o produtor. Ah, eu produzia 6 espécies, agora eu produzo só uma. Por quê? Qual que é a dinâmica da região? Então, você vai conseguir identificar. Se alguém um dia te procurar para você dar assistência técnica para uma hortaliça, você vai saber quem produz, o que não produz. Né? E além de ser um trabalho, não é simples, um trabalho de acompanhamento. Então, mensalmente você vai lá, ou pega contato do produtor, mas o ideal seria ir e fazer um acompanhamento do que está acontecendo. Bem, a maior parte desses produtores ele está na região sudeste e sul, 30% na sudeste, 30% na região sul. 26% no nordeste, 7% na região centro-oeste. Eu tenho certeza que tem muito mais produtores do que apenas 7% dos 66 mil. Então, 66 mil, 10% dá 6.600, menos 1.800, 5 mil, 4.800 produtores. É muito pouco para o centro-oeste inteiro. 4.800 produtores de alface no centro-oeste. É muito pouco. Né? Se a gente pegar cada município e avaliar quem produz, né, e comercializa, a gente vai ver que tem muito mais gente do que isso. Aí aquela história que eu falei para vocês, né? A produção, ela pode até ser pesada, mas ela não vai ser comercializada dessa forma. A produção brasileira de alface é de 525 mil toneladas. Beleza, eu tenho uma informação em números, mas não era mais importante eu pensar em cabeças comerciais, pés, né, de alface, porque o peso, eu não vou comercializar isso em peso, eu vou comercializar em unidade. Então, numa área que produz aqui 15 toneladas por hectare, quantas cabeças de alface vai ter? Quanto que pesa uma cabeça de alface? Depende. Se eu trabalhar com alface americana, ela é muito mais pesada do que uma alface manteiga. Por quê? Porque aqui a americana ela forma a cabeça, as folhas são mais grossas, as folhas são mais rígidas, então ela forma a cabeça e as cabeças são mais pesadas. E o ponto de colheita? Dependendo da região, eu vou colher a alface americana bem antes, porque ela pode começar a dar doenças bacterianas. Então ela não vai chegar no peso lá, sei lá, 1,5 kg de alface. Não vai chegar nisso, você vai colher ela com 1 quilo. E aí? Perdi 33% do peso. Vai comercializar? Vou ter um prejuízo na comercialização, porque o cara não vai pagar numa cabeça bem menor o mesmo peso. Por isso que a gente vê no supermercado ao longo do ano, às vezes 2 palitos, né? Um palito de alface com 2 cabeças, às vezes com 3 cabeças, justamente por conta do tamanho menor. Né? Então, nem sempre o peso é importante para a nossa conta. As cultivares, então, existe uma variedade de tamanho, forma, cor, e a classificação é pela característica da folha, como eu disse para vocês, pelo tamanho, pela cor e o grau de maturação da cabeça. Normalmente, as mais consumidas são as crespas e as lisas, e algumas foram melhoradas para o cultivo de verão ou adaptadas para regiões tropicais. Como ela é de clima frio, de clima mais temperado, a gente teve que adaptar ao longo dos anos para regiões mais quentes. Então, a gente tem as alfaces que a gente chama de alfaces frisadas. Né? Então, se a gente pegar aqui, são 3 tipos de alface diferentes, todas elas crespas, e que têm características morfológicas diferentes. Essa daqui é alface repicada. Né? A maior parte, quando a gente fala de alface repicada, é essa aqui que o produtor, que vem à cabeça do consumidor. É essa aqui. Mas a gente vê que existem formatos diferentes. Né? Olha essa daqui, ó. Essa folha ela é repicada, mas não é tanto. Você vê uma reentrância aqui nessas bordas, mas é bem menos do que essa daqui, que ela é toda repicada. Essa daqui já é uma folha um pouco diferente, com acúmulo de antocianina, uma característica normal dessa planta. Então, existem variedades, formatos muito diferentes. E isso é importante na hora da escolha da variedade, da cultivar que vai ser consumida, que vai ser produzida. Então, o perfil do consumidor é muito importante nesse momento. Qual que eu vou produzir? Além disso, o clima. Às vezes, a região prefere esse tipo de alface, mas o clima não favorece a produção. Então, é importante pensar nisso também. Ó, essa alface ela tem mais risco, ela vai apodrecer mais fácil, vai ter mais doenças fúngicas ou doenças bacterianas, então é melhor a gente dar a opção por essa daqui. Então, sempre é importante estudar isso. Imagem de canteiros comerciais. O alface, ele não suporta ficar muito tempo no solo, depois que ele estiver pronto para a colheita. Então, se o alface chegou no ponto de colheita, eu preciso colher. Se eu não colher, aí é a pergunta da aula de sábado que alguns alunos perguntaram, por que a alface é amarga?
ela vai amargar porque ela começa a produzir compostos para o uso dela no pendoamento. A planta ela vai pendoar justamente por conta dessa característica que ela tem, de entrar em Nossa, processo eu queria reprodutivo. ser uma lagartinha agora. Agora, está cedo. Vou mostrar daqui a pouquinho uma imagem para vocês. Não está aqui. Depois eu mostro para vocês a imagem. Não está no meu computador, não está no celular. Aí eu passo ela por... Talvez eu mande ela no grupo. De uma aula que a gente tem o alface pendoando, né? Ela entrando no processo de pendoamento, né? Ela vai dar uma estrutura aqui no meio para poder gerar inflorescência aqui em cima. Então, quando ela entra em processo de pendoamento, ela para de ter qualidade na folha, ela começa a amargar, né? Normalmente os canteiros são feitos nesse formato, de 3 a 4 linhas de plantas, para facilitar o transporte e a colheita, né? Então aqui o cara vai lá, colhe, aqui o produtor ele pode ir colhendo, né, ao longo do tempo, assim que ela começa a ficar no ponto, mas se ele passar muito tempo ali e eu não colher, ela vai entrar em processo reprodutivo. Então isso é importante quando a gente pensa em escalonar a produção. Diferente de um produtor de grãos, que eu quero pensar, quanto mais rápido a lavoura estiver pronta para escoar a produção melhor, e aí eu vou produzir lá 20 hectares, 30 hectares, 300 hectares, 3.000 hectares de feijão ou de soja, e eu quero colher isso tudo na mesma semana. Por quê? Porque aí eu já desocupo a área e já despacho. As hortaliças não, né? Principalmente o alface. O alface tem colheita escalonada. Então, se eu tiver uma área de 1 hectare, se eu plantar 1 hectare, eu vou ter alface para caramba para colher. Se eu plantar tudo no mesmo dia, eu estou enrolado. Então, a gente precisa escalonar a produção. A gente plantou lá no Clube do Laço no sábado, porque a gente teve lá, a gente plantou 400 mudas de alface. Foi muita muda. É uma quantidade boa do ponto de vista semanal. Um produtor médio aqui em Goiás vai produzir cerca de 400 mudas por semana. Ele produz 400 planta 400 mudas por semana e é o valor que ele vai ter para comercializar. Então, daqui 40 dias, 45 dias, a gente vai ter cerca de 400 espécies de alface para comercialização. Só a gente não vai vender isso tudo, né? A gente vai fazer a doação, a gente vai doar para o lar de idosos, né? Toda a produção da Fazenda Escola ela é doada para o lar de idosos São Vicente de Paulo. E aí, se a gente levar e estiver produzindo demais, a gente distribui aí entre os colegas, entre os alunos, etc. Né? Mas a principal função é essa. Daqui uns 10 dias, a gente vai colocar outra bandeja. Daqui mais 10 dias, outra bandeja. Então, assim que tiver uma produção, a gente pode produzir cerca de 100 mudas, 200 mudas por semana que a gente vai conseguir escoar. Então, é importante sempre pensar nesse escalonamento. É diferente da cenoura, por exemplo. A cenoura eu faço uma colheita única e mando tudo para lá. Batata, alho. Então, eu consigo colher de uma vez só. As hortaliças folhosas, se eu colher 1 hectare, não tem para onde comercializar. Então, é importante escalonar essa produção. Aqui eu tenho as cultivares. Então, essas são as cultivares mais comuns aqui no Brasil. Comum do ponto de vista de a maior parte das regiões você vai encontrar e é a alface que o consumidor brasileiro está mais adaptado. Então, nós temos a alface repolhuda lisa, vou mostrar daqui a pouquinho as imagens, a repolhuda crespa, ou também chamada de americana, a solta lisa, a solta crespa e a tipo romana. A romana ela forma um cone, as folhas são em formato de cone, ela não é tão comum, né? Principalmente aqui na região de Goiás. Ela é mais produzida em regiões de clima mais frio. A repolhuda lisa, em algumas regiões, ela é chamada de manteiga. E é importante também pensar em regionalismo. Aqui, é comum a gente ver essa daqui ser chamada de alface manteiga. Pelo menos em Brasília, essa aqui ela era chamada de alface manteiga, que ela é lisa, as folhas são lisas, e elas são soltas, elas não formam a cabeça. Então, essa aqui é a alface lisa, que as folhas dela são lisas, né? Não tem aquelas reentrâncias, e ela forma a cabeça. Então, ela é chamada de lisa repolhuda, porque ela forma a cabeça e
ou lisa de cabeça, né? E ela forma uma cabeça. E em algumas regiões pode ser chamada de alface manteiga. Então é importante saber o regionalismo de determinada região. Essa daqui é a mais comum, a repolhuda crespa ou americana, produzida aqui em Goianésia. Essa é a alface mais produzida aqui na região. E por que ela é a mais produzida? Ela é uma planta que, comparando com as demais alfaces, a alface americana, ela tem uma menor incidência de pendoamento, que seria entrar no período reprodutivo, pendoamento, e também é a mais adaptada para as condições climáticas mais quentes, adaptada a climas quentes. Então, essa daqui ela é mais produzida nas regiões mais quentes, né? Quando eu vim de Brasília, né, a maior parte lá era comercializada era essa daqui, ó, alface crespa solta, que foi, acho que a Bianca que falou que ela prefere essa daqui, acho que foi a Bianca mesmo. Então, alface solta crespa, ela é essa alface, ela é mais comercializada em Brasília. Então, o regionalismo é importante, né? Então, essa daqui é a solta lisa, ou lisa solta, né? E a outra é a alface solta crespa. Isso tudo está relacionado com características morfológicas. Bateu o olho, eu sei qual que é a planta. Solta lisa, solta crespa, não forma cabeça. Folha pode ser lisa ou folha pode ser encarquilhada. Repolhuda, ela pode ser a da folha lisa ou a da folha americana, que é da folha crespa. Certo? Existem ainda, para todas essas variedades, não é muito comum a gente ver para as repolhudas, as alfaces roxas, né? Então, é comum mais a gente ver isso para alface, as repolhudas quase não vê, mas para soltas, e principalmente a solta crespa. Então, a solta crespa a gente é o que mais encontra, alface com antocianina, que vai dar essa coloração arroxeada para as folhas da planta. A tipo romana, ela forma um cone e uma cabeça fofa e alongada, né? Então, essa imagem aqui, ela é a alface tipo romana, né? Ela é muito parecida com outra hortaliça, que o pessoal não tem também o hábito muito comum aqui. Às vezes, quando encontra, deixa de comprar porque não sabe como alface. Ela tem as folhas bem fofas mesmo, e essa parte aqui também ela é comestível. Então, o pessoal corta daqui para cima e utiliza essas folhas aqui para o consumo. Sistema de produção. Existem diversos tipos de formas que passam desde o cultivo em campo até o cultivo protegido, cultivo com estufa, cultivo em sistema de mulch, né, que é o plástico preto. Então, existem diversos formatos, né? No campo é o que é o mais comum. O sistema tradicional, é a produção em campo, normalmente perto dos grandes centros urbanos, que é o que a gente chama de cinturão verde. Então, cinturão verde é isso aqui, ó. Próximo aos grandes centros urbanos, a gente tem o cinturão verde. Há produtores especializados em cultivo de folhosas que produzem alface de forma contínua na mesma área durante o ano, com ou sem rotação. E também pequenos produtores com alguns canteiros de alface com outras espécies. Então, a gente tem produtores específicos e produtores generalistas. O produtor generalista, ele planta de tudo. É bem diversificado. O produtor especialista, ele vai produzir uma espécie que ele tem mais, que ele conhece mais. Então, vai depender muito da região, do conhecimento do produtor. Então, isso tudo está relacionado com características de região, para que esse produtor possa produzir várias ou apenas uma. Normalmente, o produtor que trabalha perto das grandes cidades, ou dentro das grandes cidades, ele produz de várias coisas. Ele é diversificado, ele é generalista. Você pode chegar na horta ali da 12, ou você pode chegar aqui na horta da Rua 3, ou na horta do Sebastião, lá na José Carrilho, lá do outro lado da cidade, que ele vai ter de tudo. Ele tem alface, ele tem morango, ele tem couve, são produtores generalistas, né? Ele atende a comunidade, o dia que não tem alface, ele tem couve, ele tem o repolho. E existem produtores, normalmente um pouco mais distantes da cidade, dentro do cinturão verde ainda, mais generalistas, mais específicos. Por quê? Quando eu sou generalista,
é importante entender que o generalista ele produz de tudo. E produzindo de tudo, dependendo da cultura, eu vou ter que vir na cidade, ou vou ter produto pronto todo dia. Então, se você for no generalista hoje e ele não tiver o alface, mas ele vai ter lá o repolho para te vender. Ele vai ter o cheiro verde para te vender, né? O cheiro verde é a cebolinha e o coentro, a cebolinha e a salsa, né? Ele vai ter isso aqui para te vender. Chega lá e ele não tem o cheiro verde, ele fala assim, ó, mas hoje eu tenho alface. Ah, não tem alface, nem o cheiro verde, mas hoje eu tenho a couve. Então ele está lá o dia inteiro e tudo que alguém precisar ele vai ter. Rúcula, agrião. Já o produtor específico, especialista, ele é um produtor que trabalha com uma única cultura, ou duas culturas, né? Então, ele produz só alface. E aí o alface ele não tem alface todo dia para comercializar, né? A não ser que ele divida muito a produção, né? Eu vou ter alface todo dia. Todo dia eu planto uma bandeja. Não vai dar certo. O que ele faz, então? Ele produz e traz para a cidade num dia só. Então, ele produz lá 40 metros quadrados de alface. Ele colhe esses 40 metros quadrados, pessoal, são 10 canteiros de 1 metro de largura por 4, né? Ou 4 canteiros de 1 por 10. Então, 4 canteiros, mais ou menos o tamanho daqueles que a gente tem lá, dá 40 metros quadrados. Então, ele produz 40 metros quadrados, na sexta-feira ele colhe tudo, coloca na Kombi, coloca no Fusca e vem aqui para a cidade para trazer. Então, ele é especialista por isso. Ele não tem como ele vir todo dia trazer. Ah, eu tenho quiabo hoje. Mas não vou lá na cidade levar uma caixa de quiabo. Então, normalmente, quem produz isso, ele é especialista. Ele vai trazer algumas vezes na semana, não vai vir todo dia, porque senão fica muito caro a produção dele. Isso acontece no alface também, normalmente para produtores um pouco mais distantes da cidade. Então, a maior parte dele é produzido em campo, né, o sistema tradicional, campo aberto, e o custo é baixo se a gente comparar com outras hortaliças, né, como o tomate, o pimentão e o pepino. Essas plantas aqui, tomate, pimentão e pepino, são plantas com um valor de produção muito alto. Por que o valor de produção é alto? Porque a gente precisa produzir mudas, fazer enxertia, solanáceas e cucurbitáceas, né? São as espécies que a gente trabalha com enxertia. A enxertia ela é mais comum nas culturas solanáceas e cucurbitáceas. Inclusive, na Semana Agronômica, na abertura, vai vir uma doutora em fitotecnia, de produção de hortaliças, da Universidade Federal de Viçosa, uma colega minha que fez estágio no Embrapa na época da graduação, aí terminou, foi fazer o mestrado, doutorado em Viçosa, e ela é aqui de Ceres. Então, eu conversei, ela vai participar conosco da Semana Agronômica, falando sobre enxertia em hortaliças, né? Dando ênfase principalmente para essas espécies, tomate, pimentão, pepino, que são as mais comuns. Então, em campo, ela vai poder ser cultivada. E aí, essas espécies aqui, elas têm enxertia, tem custos de aplicação, tem muita praga, tem muita doença, né? Então, o custo de produção dessas aqui é muito alto quando a gente compara com o tomate, ou com o alface. Em campo, ela pode ser cultivada nos canteiros com mulch ou outras técnicas de cobertura de solo. O mulch é a cobertura. Qualquer tipo de cobertura de solo é chamado de mulch. Esse mulch pode ser plástico preto, esse mulch pode ser plástico branco, esse mulch pode ser palhada, né? Olha as aulas de conservação do solo. Serve para cobrir o solo, para proteger o solo da evapotranspiração, diminuir a evaporação de água do solo e diminuir o problema de erosão, planta daninha, né? Então, aqui a gente começa a ver produtores bem tecnificados. Professor, você acabou de dizer que tem que diversificar a produção, é uma área muito grande. Você não sabe onde é que esse produtor está. Esse produtor ele pode estar em São Paulo, não sei, essa imagem não é minha, né? Esse produtor pode estar em São Paulo, entregando para toda a cidade de São Paulo. Imagina se é um produtor que entrega nos McDonald's de São Paulo. Ele vai ter uma demanda muito grande. Eu mostrei para vocês no início do semestre, na disciplina de hortaliças, que existem produtores em São Paulo, que a gente chama de Cinturão Verde Paulista, são 520 produtores em 500 hectares. Cada produtor tem menos de 1 hectare e produz e abastece São Paulo. Então, eu tenho aqui
muitos produtores desse tamanho aqui que produzem muito alface, né, para poder comercializar nas grandes cidades. O mulch, então, é uma cobertura, né? Normalmente a gente tem o plástico preto ou plástico branco ou a própria palhada para cobrir o solo. Aqui a gente tem o plástico preto, né? O mulch de plástico preto, como eu falei, vai diminuir a evapotranspiração, principalmente a evaporação de água, diminui plantas daninhas, diminui o problema de erosão, né? Aqui foi plantado sem GPS, então o pessoal saiu um pouquinho da linha aqui e tal, mas o plantio ele é feito todo manual, né? Nesse caso aqui. Então, primeiro passo, levanta o canteiro, depois passa as fitas de gotejamento, sistema de irrigação, depois a gente vem e faz os buracos nesse plástico. Normalmente usa um cano de PVC, vai colocando ele lá no plástico, vai rodando e vai abrindo buraco. Depois vem fazendo transplantio de muda, ou adubação em a muda. Então, a gente tem uma redução de plantas daninhas, tem uma redução de transpiração, de evaporação de água, reduz a quantidade de água aplicada. Então, tem diversas funcionalidades, né? Diversas vantagens. Normalmente utilizado muito em morango. Existe o alface em sistema orgânico, é diferente, a gente vai ver lá no 10º período, no 9º período para a matriz mais atual, é diferente de eu falar que eu produzo, meu produto é orgânico, e de um produtor ser certificado. A professora Anderli hoje postou, né, que ela produz de forma orgânica, seguindo todas as regras do Ministério da Agricultura. E aí eles vão atrás da certificação. Não é só chegar e falar, eu quero produzir orgânico. Eu tenho que produzir o tempo como orgânico, vender às vezes como convencional, porque tem um tempo de transição agroecológica. Então, esses produtores, a maioria que fala que é orgânico, não é orgânico. Ele está, às vezes, diminui a produção, a aplicação de inseticidas, fungicidas, mas o adubo está lá no pé da planta do mesmo jeito, né? O adubo químico, né? A ureia, o sulfato, o nitrato, está sendo aplicado do mesmo jeito. Então, para ser orgânico, tem que atender à lei 10.831, a lei 10.831, de 23 de dezembro de 2007. Então, é a lei que rege a agricultura orgânica no Brasil e tem os passos lá, o que pode e o que não pode. Então, a gente tem crescido a busca de produtores para a produção orgânica, porque tem um nicho de mercado, a gente comenta bastante isso no semestre que vem. Tem o cultivo protegido, nós vamos ter uma aula na terceira VA só sobre cultivo protegido. Então, aqui é a produção de mudas, né, em sistema de cultivo protegido dentro das estufas, mas também a gente vai ter produção em cultivo protegido dentro no solo também. Professor, mas isso é o tradicional. Não é o tradicional, é o sistema de cultivo protegido, as plantas estão protegidas de geada, de frio intenso, de vento, de chuva aqui, né? Então, a gente vai ver os tipos de estufa, né? Essa é uma estufa tipo guarda-chuva e modelo semicircular, né? Então, existem vários tipos de estufa. Modelo Bela Uni, modelo Capella, né? Que é aquela... essa aqui é bem parecida com a da faculdade. Na faculdade é um modelo guarda-chuva, na verdade. A gente não tem plástico ao redor aqui, porque aqui é muito quente, e aí não dá. E aí vão ter as estufas tipo Capella, vão ter as estufas Capella geminada, né, que é uma estufa do lado da outra. Então, a gente tem diversos tipos de estufas que a gente vai ver na terceira parte da disciplina. Existe também a produção de hortaliças, né, e destaca alface e morango nesse sistema aqui, que são sistemas de túneis, chamados de túneis baixos. Existem os túneis altos também, mas é mais raro. Os túneis baixos, a gente faz uma estrutura de vergalhão ou de bambu e passa o plástico só sobre a linha de plantio. Aqui está bem didático, né? Uma imagem de site também, mas é didático, a gente está com uma linha de planta só. Normalmente o produtor faz isso sobre todo o canteiro, né? Então eu tenho ali o canteiro e eu tenho aqui 3 linhas, 4 linhas de planta. E aí ele passa aqui o vergalhão, o bambu, e depois passa o plástico cobrindo e deixa só a cabeceira aqui da ponta destampada, porque isso aqui não é para proteger de inseto, de praga, é para proteger de chuva. Regiões que chovem muito, a gente vai conseguir fazer isso. Um investimento muito menor do que para um sistema de estufa convencional. Deixa eu avançar aqui.
Sistema hidropônico também tem crescido. Lembrar, pessoal, que sistema hidropônico não quer dizer cultivo na água, quer dizer cultivo em solução nutritiva. Nutritivo. Professor, qual que é a diferença? Vai estar na água do mesmo jeito, nutritivo. Na verdade, não. Eu posso ter um sistema hidropônico que eu tenho um saco de substrato, e aí as mudas saem daqui do meio desse substrato, e aí eu passo uma mangueira de irrigação colocando aqui dentro solução nutritiva. Ela não está em contato direto com o solo. Um vaso é um sistema semi-hidropônico, né? A água vai ser fornecida com nutrientes, e aí ele está ali num vaso sendo cultivado. Então é importante levar isso em consideração. Aqui, por exemplo, a gente tem os sistemas mais comuns, né? Que são esses. A gente tem inclusive um sisteminha desse lá no Clube do Laço. Tem a bomba, tem solução nutritiva. Depois a gente vai botar esse bicho para funcionar de novo, produzir umas mudas. Inclusive tem lá com a professora Yuri, a professora Elitânia, tem as espumas para a produção dessas mudas. Vou ver com ela para reativar o sistema. O que a gente faz? A gente prepara a solução nutritiva, prepara essas mudas. As mudas são produzidas numa espécie de espuma fenólica. E aí essas mudas são colocadas aqui, normalmente nesses tubinhos menores, e uma bombinha fica bombeando essa solução nutritiva. De tempo em tempo, a solução nutritiva vem, passa de lá para cá, né? Passa aqui dentro dessa estrutura, umidifica a raiz das plantas e as plantas vão crescendo. Quando ela atinge um determinado tamanho, a gente tira ela daqui e passa para esse espaço maior, para esse cano maior, e também com buracos maiores para poder aguentar o tamanho das raízes. Depois vai mudando, né, até chegar. Existem supermercados, pessoal, em grandes centros comerciais, Brasília, Goiânia, São Paulo, que a gente tem isso aqui dentro do supermercado. Então, o produtor da alface vai lá de manhã, chega lá, leva as alfaces, coloca dentro do sistema, o sistema fica ligado, e aí a pessoa compra, pega o alface, coloca na sacola e leva para casa. No final do dia, ele chega lá, aqueles alfaces que já estão, que ninguém comprou, que está passando do ponto, ele colhe e leva para casa dele para poder usar para fazer composto orgânico, por exemplo. E se não vendeu hoje, mas amanhã ela continua com qualidade, ela fica lá até alguém comprar. Ela está viva ainda, ela está sendo cultivada ainda, né? Então, a colheita ela é feita na hora que o próprio cliente faz isso. Então, até uma oportunidade, às vezes, para supermercados grandes, né, aqui da cidade. Né? Aqui a produção da produção de mudas, né, de alface. Aqui também é um sistema bem maior, essa câmera aqui, câmera lente olho de peixe, nessa lente, ela amplifica mais a imagem. A gente consegue ver aqui num único sistema, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 linhas. Então, nesse sistema aqui a gente tem 16 linhas e é grande pra caramba, até lá no final da estufa, né? Então, aqui, por esse tubo aqui do meio, o sistema vem, cada mangueirinha dessa daqui está ligada, recebe, quando essa aqui pressuriza, recebe a água vem para cá, cai dentro desse tubo e por gravidade ela vai descendo. Ela desce por gravidade, vai molhando a raiz dessas plantas, a espuma fenólica está lá no final. Quando chega lá no final, cai dentro do sistema e bombeia de novo aqui para cima. Então, a espuma fenólica para hidroponia. Deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês o que é, que eu não tinha colocado. Então, a espuma fenólica é isso daqui, ó. Copiar. Isso aqui é a espuma fenólica. Você compra ela desse jeito aqui, quadradinhos já pré-cortados, né? Coloca a semente aqui dentro e coloca isso na água. Depois você coloca isso na água, ela vai germinar, vai ficar desse jeito aqui. Ó. Vou pegar essa foto aqui que tá melhor. E aí você consegue levar, deixa eu diminuir essa, para colocar uma outra aqui do lado. E aí você consegue levar isso aqui para o campo. Olha aí o jeito que ela fica. Né? Então a gente quebra essas espuminhas, cada uma delas é uma muda, e aí a gente transplanta para essa estrutura da bandeja. A solução nutritiva ela é preparada com adubos,
Deixa eu mandar colocar uma outra foto legal aqui também. Ela é produzida com adubos solúveis, e esses adubos eles são comprados, né, nas casas de produtos agropecuários ou até pela internet. O Padovani utilizou, inclusive, um trabalho dele de iniciação científica para aeroponia, né? Aí. Então, aqui a gente tem a bandejinha, né, a célula da espuma fenólica sendo levada pronta para ser levada, perdão, para o sistema de hidroponia. E aí a gente consegue fazer a solução. E aqui na internet a gente acha solução nutritiva pronta para hidroponia, ou a gente pode comprar os adubos, tem um negócio legal aqui, mas a faculdade bloqueia. A gente pode comprar os adubos separados e montar para poder mandar para o sistema, né? Não vai dar para colocar a imagem que eu queria aqui, só um momentinho. Deu. Essa aqui, ó, é um sistema que dá para ter em casa. Olha o tamanhozinho. É um sistema de produção em tubos de PVC, a imagem ficou esticada. Você tem os tubos de PVC, né, que passa de um lado para o outro aqui, e aí de uma para outra ele desce aqui, continua passando nas plantas, desce de novo, e aí cai dentro dessa caixa. Essa caixa tem uma bombinha de aquário, essa bombinha de aquário manda de novo lá para cima, e aí ela fica aqui transplantando a solução nutritiva. E essa solução nutritiva a gente tem aqui os diferentes adubos, né, solúveis. E aí é importante pensar na qualidade desses adubos, né, que não posso utilizar qualquer adubo, ele tem que se dissolver. Então a gente compra os adubos já solúveis, coloca na água e forma a solução. E essa água fica correndo ali, essa solução nutritiva fica correndo na raiz dessas plantas. Tem uma imagem legal, deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar para vocês. Com as raízes. Para ver como que essas raízes ficam lá embaixo. Aqui, ó, essa imagem. Olha onde que as raízes ficam, né? Então, eu posso preparar também a hidroponia, isso aqui é um sistema mais fácil. É uma caixona dessas caixas pretas, né? Normalmente são pretas por conta que se pegar a luz nessa estrutura que ela pode prejudicar o desenvolvimento, né? Então coloca aqui dentro, em contato com a solução e fecha. E aí abre os buraquinhos para poder colocar as mudas penduradas ali. Aí as raízes desenvolvem na água. Então, mas mais ou menos é assim que elas ficam quando a gente coloca no sistema hidropônico, na espuma fenólica. Ela vai se desenvolvendo na espuma fenólica e elas vão crescendo ali e vão fazendo o processo de absorção. Não fica ligado 100% do tempo. Então, a bombinha bombinha que fica aqui dentro, você coloca um timer. Eu coloco um timer dela ligar a cada 20 minutos. Então, ela liga a cada 20 minutos e fica ligada por 5 minutos, por exemplo. Ela vai mandar lá para cima, fica ligada 25 minutos, passando a água aqui para baixo e tal. Parou de 5 minutos, desliga, fica 20 sem molhar. Porque a espuma ela é uma espuma fenólica, né? E essa espuma ela retém água. Então, ela funciona como solo ali para reter água para a planta continuar absorvendo nutriente. Então, eu posso aumentar o tempo, vai depender da cultura, aumenta o tempo ou diminui o tempo em que essa planta fica em contato com a água. Mas bem, já falei demais de hidroponia hoje. Condições climáticas, né? O alface é uma planta, como eu falei para vocês, do sul da Europa e da Ásia Ocidental, e o clima ideal seria temperaturas entre 15 e 18 graus, temperaturas diurnas, e temperaturas noturnas entre 18 e 25. Então, é uma planta que tem uma oscilação térmica entre 15 e 25 graus, 10 graus de diferença de temperatura. Professor, a gente está em Goianésia, a temperatura aqui chega a 33, 34, e à noite não chega
a 18, tem dia que à noite, você pegar a temperatura de noite de Goianésia, chegar a 22, 21, né? Agora começa a esfriar um pouquinho. Mas por que dá certo? Porque existem cultivares adaptadas, né? Não são todas as cultivares são adaptadas, né? Então, se ela não tiver sido adaptada para a região, ela não é específica para a região, ela vai preferir temperaturas entre 15 e 25. Mas, se eu tiver uma temperatura, uma cultivar produzindo aqui, boa para ser produzida, ela já foi adaptada, ela tem características da região. É por isso que muitas vezes o produtor fala, estou testando uma alface que comprei pela internet. Não foi feita para cá, provavelmente. Eu vou lá, entro no site de semente, acho uma semente legal, uma alface bonita, uma alface diferente, compro, produz, ela não produz, ela amarga, não, essa alface é ruim. Não é ruim, ela é de clima um pouco mais frio. É importante pensar nisso quando for indicar ou quando o produtor quiser produzir algum tipo de alface nesse sentido. Temperaturas muito baixas, ela para de crescer, e temperaturas muito altas, para a maioria das variedades, elas entram em processo de florescimento. E ela floresce por estresse, ela não floresce porque ela quer reproduzir. Ela está estressada por conta da temperatura ou falta d'água, e isso faz com que ela entre no processo produtivo. As flores começam a amargar, diminuir a qualidade. Então, aqui, ó, a planta apresenta uma haste alongada e deprecia a comercialização. Vou mandar a foto daqui a pouquinho para vocês de uma planta desse formato. Pendoamento da alface. Vou colocar aqui para vocês uma foto do alface nesse ponto, né? Então, aqui, ela começa a ter uma característica desse jeito aqui, ó. Pendoamento da alface. Copiar, colar. Não colou. Isso mesmo. E aí, ela, nesse processo de pendoamento, ela perde qualidade. Ela começa a amargar. Estou copiando a imagem errada. Assim. Pendoamento da alface. Aqui. Essa aqui é uma variedade, não é tão comum na nossa região, mas é uma imagem, elas formam mais ou menos dessa forma. Não está vendo que ela começa a crescer no sentido vertical, formando uns pendões, formando umas hastes alongadas, né? Ah, professor, mas essa alface está muito diferente. Tá bom, vou colocar uma alface que a gente conhece aqui. Copiar a imagem, colar. Então, essa aqui todo mundo conhece. Essa alface. Cadê a pontinha aqui para eu esticar? Então, aqui, ó. Então, esse alface aqui todo mundo conhece. Não é assim que ela vai entrar em processo de pendoamento, porque ela já está amargando. Se você quer rasgar uma folha dessa daqui, você vai ver saindo o látex da folha. Ela vai estar branquinha, aquela região ali que a gente tirou. Aquilo ali amarga, aquilo ali que faz a planta amargar. Então, ela entra em processo reprodutivo. Na ponta aqui dessa haste, ela vai emitir a inflorescência para gerar frutos, né? Para gerar sementes, que são frutos secos, e entrar e produzir sementes. Não é a maior parte dos produtores, não é esse o objetivo. Aqui, ó, a imagem dela nesse ponto, né? Aqui, ó. Essa alface já entrou em processo reprodutivo, já floresceu as flores da alface. E aí ela não vai, as folhas aqui já eram, né? Não tem folha comercial mais, lá embaixo secou tudo, e aqui ela vai dar inflorescência e vai chegar no ponto de colheita da semente, né? Que não é o foco da maioria dos produtores. Finalizando aqui, a gente tem a parte de preparo de solo, né? Aquela história, eu sempre falo a mesma coisa. Coletei a amostra de solo por 90 dias, análise, faça análise de solo, aplica a correção da acidez, faça a aplicação de matéria orgânica, sempre de acordo com a necessidade da cultura. E é uma planta muito exigente, ó, 80% de saturação de base. Precisa levar a saturação de base para 80%. Lembrando que para elevar para a saturação de base, a gente leva em consideração V2 menos V1, dividido pela CTC, dividido pelo PRNT, vezes a CTC. Então, essa conta aqui é a conta que a gente leva em consideração na hora de indicar uma calagem, né?
Transplantio de 20 a 25 dias após a semeadura, então aquelas mudas que a gente plantou no sábado, elas estão com essa idade, entre 20 e 25 dias após a semeadura, já está naquela idade, naquele tamanho, e leva normalmente nas horas mais frias do dia, porque é uma planta muito sensível a altas temperaturas. Então, ou planta-se no início da manhã, ou no finalzinho da tarde, né? Que aí ela pega o frio da noite, de manhã ela já está acostumada com o ambiente. Ou bem no começo da manhã, para ir a temperatura ir aquecendo e ela está no local. Transplantio 3 horas da tarde não é indicado, 2 horas da tarde não é indicado, né? Sempre utilizando o torrão, né? Eu pego a mudinha, né? Está lá com o torrão de solo e levo. Por isso que as bandejas são mais indicadas para essa cultura. Então, aqui a bandejinha com 25 a 30 dias, 20, 25, 30 dias após a semeadura, e é aqui nesse ponto que a gente vai levar para o campo, né? E desde pequenininha a gente já consegue ver diferenças, né? A gente consegue observar diferenças morfológicas entre as plantas, né? Uma folha de alface de folha mais clara, alface mais escura. Aqui a gente tem uma alface com muito mais reentradas, né? Uma alface repicada. Essa aqui é a crespa também, mas é a que forma a cabeça. Essa aqui é a americana, essa aqui é a alface crespa solta, que não forma a cabeça. Espaçamento. Espaçamento entre plantas recomendado é de 25 a 35 entre linhas e de 30 a 40 centímetros entre plantas. Isso para as variedades maiores, né, aquelas que não formam cabeça, aquelas que vão ficar abertas. Normalmente, as que formam cabeça, a gente pode adensar ela um pouquinho mais, né? Então, a gente plantou lá no Clube do Laço com 25 centímetros entre plantas, né? Eu lembro que as meninas e também, acho que o Zé Júnior estava ajudando nesse processo, a gente colocou uma linha central e mediu 25 centímetros para cá, 25 centímetros para cá. E depois o Eduardo Paraguai foi marcando, né? A gente colocou a linha, né? Bonitinho. Eu fui lá hoje, tá bem legal o plantio, né? O Samuel estava lá hoje, a gente foi levar o material que chegou, então tá bem legal. Tem uns lugares que falhou o GPS, né? Mas não tem problema não, vai dar para colher, sem risco. Então, há espaçamento entre plantas de 25 centímetros, entre linhas, e entre plantas entre 30 e 40, dependendo da variedade. Então, a variedade que a gente plantou, a gente adensou um pouquinho mais, mas não vai perder qualidade, não vai perder crescimento, nem nada. Irrigação, pode ser irrigada por qualquer sistema, gotejo, suco, aspersão, microaspersão, né, regador, mas no Brasil, principalmente, é utilizada a aspersão e gotejamento. O gotejamento está em franca ascensão para essas culturas olerícolas, né? Então, aqui, uma imagem lá do Cinturão Verde Brasília, na região de Brasilândia, a gente vê ainda muitos produtores irrigando por aspersão, que tem um problema de fluxo de água, de quantidade de água, etc. Gotejamento, a gente tem muitos produtores produzindo por gotejamento, que é uma imagem de uma escola, fundo de uma escola que produziu, os alunos mesmos produziram a quantidade de cebola, de alface, aqui também de alface já no final do ciclo, dentro de uma escola pública em Brasília, isso daqui. A colheita, 45 dias após o transplantio, a semeadura. Tem plantas, pessoal, que com 45 dias após a semeadura, ela já está no ponto de colheita. Então, a gente plantou ela ali com 20 dias, 25, mais 25 dias, 20, 25 dias, ela já está ali no ponto de colheita. Para a nossa região, ela demora um pouco mais, vai demorar em torno de 35 a 45 dias após o transplantio. Um ciclo total aí de 70 dias. E elas mantêm a condição no campo aproximadamente 15 dias com condições de serem colhidas. Por que isso aqui é importante? O alface está no ponto, mas ainda não foi colhido. Se passar disso aqui 15 dias, 20 dias, ela vai entrar em processo de pendoamento, mesmo que não tenha estresse. Então, a planta ela vai passar de fase, ela vai entrar no processo reprodutivo. Então, sempre quando for indicar a produção de alface, escalonar a produção para não ter risco de pendoamento e perder. Então, para se obter produtos de qualidade, deve-se fazer o semeio de talhões semanalmente. Então, toda semana faz o transplantio ou a semeadura. A colheita. Antes de fazer a colheita, faz uma irrigação, a planta absorve a água e fica mais bonita, né, com qualidade melhor. Cortadas rente ao solo, depois retira aquelas folhas externas. Inclusive, é uma proposta, falei com o professor Gustavo hoje, e até com o Samuel, da gente lá na caixa d'água, a gente tem lá a caixa d'água, lá da faculdade, a gente fazer ali embaixo, a gente fazer duas paredes, né? Uma parede de cá e uma parede de cá, colocar uma pia para usar aquele espaço ali, aquela sombra para fazer a limpeza do que for produzido aqui.
Então, o que for produzido aqui, a gente traz para cá, já lava, já está pronto para poder comercializar ou para entregar para doação. Então, normalmente é bom ter uma área de lavagem próxima à área de produção. Então, transportar os produtos ao campo, do campo ao galpão, em carrinhos de mão higienizados. A Embrapa desenvolveu alguns carrinhos de mão, né, característica que cabe às nossas caixas de comercialização. Essa aqui é em Santo Antônio do Descoberto, é uma horta urbana, lá próximo a Brasília, né? É uma área da prefeitura que a prefeitura doou para produção, como é que fala? Produção comunitária. Então, estava lá, todo mundo produzia, né? Tinha os talhões, dividiu as áreas para quem quisesse produzir. Era uma horta, né, bem no centro da cidade, né? Então, tem crescido muito esse tipo de produção. E, por último, aqui, a colheita, né? Pequeno produtor não tem estrutura, coloca aqui na tampa da caixa d'água, depois lava e manda para o campo. Ó, tá vendo? Aqui, olha a experiência do produtor. Esse canteiro aqui, você vê que está bem diferente daquele lá. Ó. Lá está um solo mais escuro, aqui parece que ele colocou uma palha de algum produto. Então, ele faz um canteiro com isso, outro canteiro sem. Na próxima colheita, ele vai ver qual que produziu melhor. Ah, esse produziu melhor, então agora eu vou fazer desse jeito para todo. Então, o produtor ele vai fazendo os seus experimentos. Embora não tenha casualização, o resultado pode ter sido melhor aqui por conta de menos sombra, de mais água. Né? Então, e normalmente o produtor ele tem um viés. O que é o viés? Eu chego aqui e alguém fala para mim, ó, essa palha aqui, ela é uma palha muito boa, palha de capim, por exemplo. Você vai plantar lá na sua lavoura, você vai ver que ela vai ser melhor. Aí ele vem, coloca a palha, já está com aquela ideia na cabeça de que a palha é melhor, e na hora de irrigar, ele molha mais essas plantas, porque ele quer que dê certo, do que essas. Molha menos, aduba menos, e aí essas plantas se desenvolvem mais. Então não foi por causa do sistema, muitas às vezes pode acontecer, não ser por causa da palhada, ser porque ele deu um tratamento diferenciado. Então nos TCCs de vocês, quem estiver fazendo experimento de campo no TCC, tome cuidado com essa característica. Eu quero que o resultado melhor seja do tratamento 2. Isso é a hipótese. Mas eu querer que seja melhor é perigoso, porque às vezes vocês podem. Na hora de fazer a avaliação, essa planta está mais bonita que a outra, eu vou pegar a planta melhor. Não. O experimento, a ciência, ela se faz sem pensar em dar vieses, em pegar plantas aleatoriamente. Tem que pegar as plantas aleatórias. Eu não posso sair pegando as mais bonitas ou desprezando as mais feias. Né? Na pós-colheita, é o último slide nosso, em cima da hora, lá na pós-colheita, então vai lavar. Normalmente, a indicação, grandes regiões, aplicam a hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio ele funciona como desinfetante, retira de fungos e bactérias que poderiam causar problemas aí, né, na colheita, mas normalmente nas pequenas cidades não, o cara colhe do jeito que colhe, e ele já coloca dentro do saco ali, quando coloca e te entrega. Então, a desinfecção pode ser feita com produtos individualizados ou acondicionados em caixas plásticas. Então, poderia pegar, por exemplo, várias caixas de tipo K, que é aquela caixa de plástico, e pulverizar ou mergulhar essas caixas ou produto dentro de uma solução de hipoclorito. E o transporte deve ser feito sempre possível em veículos de carroceria fechada. A quantidade de ar, né, de vento em contato com a folha, aumenta a transpiração e diminui a qualidade da planta. Então, a planta ela continua viva depois de colhida. Se eu colhi uma alface e vou levar para o supermercado, eu preciso que ela chegue lá com qualidade. Então, evitar a carroceria aberta no transporte. Isso aí, às vezes, muda o valor do seu produto. Então, o produtor tem uma pampa e comercializa na pampa, sai lá do Barro Branco, lá, sai lá do, sei lá da onde, e vai levar para a feira na carroceria aberta, ela vai pegando vento, vai diminuindo, vai transpirando mais, vai perdendo água e chega murcha lá na feira. Então, às vezes, só de cobrir, colocar uma lona, às vezes, cobrir aquela não é colocar uma lona rente, né? O carro tá aqui, né? A carroceria está aqui, ao invés de eu colocar uma lona rente aqui, eu coloco uma estrutura aqui para cobrir, para não ter incidência de vento, né? Então, não é colocar uma lona em cada caixa, é só cobrir essa estrutura para que não tenha esse tipo de problema. Alguma dúvida, pessoal, sobre a cultura da alface até aqui? Alô? Tranquilo, Rodrigo. Tranquilo? E aí, ué? Você ficou calado para ver se tinha alguém assistindo a aula?
Eu perguntei. Estava tudo bem. Tinha Isso, dúvida. gente. Então, beleza, pessoal. Se não tem dúvida, a gente encerra aqui. Como eu falei para vocês, esse final de semana, eu vou colocar no Aba a atividade da semana passada, após a aula da semana passada, e a dessa, e vão ficar disponíveis para vocês até o dia 15. Então, a da semana passada não está lá, né? Mas é da semana passada, dessa, da semana que vem, vão ficar disponíveis. Amanhã é feriado, põe na segunda-feira. Mas em segunda eu tenho aula de manhã, de tarde, de noite. Não, tem que trabalhar de sábado, não tem jeito não. Não, põe amanhã mesmo, que amanhã eu tô de